Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter, ao vivo, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV. Bom, já é de praxe que algumas sextas-feiras a gente traz personalidades da nossa cidade para um bate-papo exclusivo aqui comigo. Hoje, quem me dá a honra desta conversa é o promotor de justiça, Dr. Marcos Leles. Muito bem-vindo, doutor, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E falar com um promotor de justiça até é um negócio tenso, né? Porque na semana passada, o senhor esteve aqui comigo como Marcos Leles, o cidadão. Hoje nós vamos falar de sua carreira profissional, que aliás tem quase 40 anos de história, né? Como começou isso tudo? Onde nasce o promotor de justiça? Na verdade, a ideia de ser promotor, ela surge na minha juventude, quando ingressei na carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, então na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Sou filho de militar e fui incentivado. Antes disso, fui oficial da reserva do Exército e ingressei lá no Barro Branco. E durante a minha formação de oficial da Polícia Militar, eu tive primeiros contatos com o direito e com promotores. E ali eu tive uma ideia de ser mais útil à sociedade, mudando de carreira, né? E no ano de 86, ingressei no Ministério Público do Estado de São Paulo. Marcos, qual é a maior dificuldade de ser promotor de justiça? É lidar com decisões que interferem na vida de outras pessoas, né, tendo que fazer uma avaliação de um todo, levando em consideração a legislação, os aspectos sociais e tudo mais? Ou é o tete a tete ali mesmo na hora de falar, não, é essa sentença e pronto? Na verdade, eu tenho uma função especializada dentro do Ministério Público. Eu participo como promotor do Tribunal do Júri, onde a gente tem o contato com o jurado, ainda, né? com o público, os crimes mais terríveis, os homicídios, crimes cometidos por pessoas de diferentes classes sociais. E ali eu tenho que me preparar emocionalmente, me convencer, para convencer os outros. É um trabalho que exige, além do conhecimento legislativo, atualizado, de psicologia, de medicina legal, enfim, de todos os ramos da ciência humana, para chegar a um resultado final que é a distribuição da justiça, né? Eu sempre vou para o Tribunal do Júri convicto do que é aquilo que estou falando. E, graças a Deus, eu tenho sucesso na minha atividade, né? Com condenações acima de 90% aqui na comarca de Rio Preto. É um trabalho exaustivo, né? Sim, cansativo. Nós demoramos para voltar à normalidade depois de um trabalho como esse, porque sempre fica a responsabilidade de representar bem a sociedade. E você já teve até experiência com televisão antes, que você estava me contando nos bastidores? Exatamente. Há um tempo atrás... Quase que a gente perde o promotor Marcos para a TV Globo, gente. Presta atenção. Eu entendo que era um trabalho interessante, buscando prender os autores de graves homicídios. Eu tive a oportunidade de passar pela experiência de gravar 3 linhas diretas, né? Eu achava aquele programa fantástico, de uma seriedade, de uma capacidade de solucionar histórias mesmo, né? De sair do ar, não é? Porque existem casos que somente através da publicidade que o agente criminoso era encontrado e preso, né? Porque assistia-se o programa, as pessoas viam, faziam as denúncias e aí chegavam... Sim. E como é que você se sentiu fazendo parte desse episódio? Foi uma experiência interessante, porque era um caso grave, exigindo da gente calma, para tentar também, da mesma forma que a exposição de ideias na televisão, nós não somos artistas, né? Difícil, não tem essa naturalidade que você tem. Acha, lógico que tem. É fácil falar aqui, ó, conversa boa. Marcos, quando você assumiu esse lado promotor de justiça, essa responsabilidade tão grande, como você conseguiu conciliar a sua vida espiritual com o trabalho que você tem com o Cefac, com a carreira profissional de promotor de justiça? Eu acho que foi, de certa forma, o auxílio da espiritualidade mesmo, né? Porque a carreira me dá uma tranquilidade profissional, uma tranquilidade financeira, para que eu pudesse também desempenhar uma função como dirigente espírita. E ela me auxilia, a espiritualidade, dando intuição, para que eu consiga vislumbrar, encontrar o caminho certo dos casos mais complexos que eu tenho enfrentado.
Dá para citar um caso assim bem complexo, que você tenha perdido o sono e falado, meu Deus do céu, como difícil, é que eu chego? Eu acho, são casos, são raros casos, são difíceis casos, que eu gostaria de não relatar, porque tem Sem sempre... problema. Tem sempre outras pessoas envolvidas. Tem pessoas envolvidas que não iam gostar de relembrar esses episódios. Marcos, quando você está lá no tribunal e você tem que falar, tem que argumentar, como é que fica o teu lado emocional nesse momento? Você consegue criar uma linha de raciocínio antes de entrar? Sim, eu faço um estudo, hoje com muita facilidade, porque são 30 anos de tribuna do júri, me dá uma facilidade. Mas eu, na hora que eu inicio o trabalho, que eu coloco a minha beca de promotor de justiça, surge um personagem ali. O Marcos Leles deixa de existir. Eu sempre uso uma expressão de um grande professor, Roberto Lira, que passa a figurar naquele instante um soldado da lei. Então ali eu estou entrincheirado, eu estou na luta, eu saio a minha pessoa, né, para entrar o personagem. Eu acho que essa construção do personagem ela é importante, né? Porque ela consegue te dar Você falou da questão do desgaste emocional. Eu procuro, após os processos, esquecer. Sob pena de trazer todas aquelas dificuldades, porque você vivencia durante o tempo as emoções, as amarguras, os dramas de todos os protagonistas de casa. Então, eu procuro, terminando um processo, desligo. Então é importante tomar um bom banho, ir para casa, fazer um relax, entendeu? Curtir a família, os filhos, tocar uma música, curtir um instrumento, enfim, isso faz parte para que a gente possa se restabelecer. Restabelecer, se recompor, né? Eu acho que essa história de lidar com a vida das pessoas, numa proporção muito diferente, eu como professora acabo também interferindo na vida das pessoas, né? E é uma responsabilidade muito grande. As pessoas depositam na gente um senso de seriedade, de responsabilidade, que chega até a ser estranho, porque você se torna uma figura exemplar. Você se torna... sempre digo aos jurados que o meu público, no Tribunal do Júri, eu sou um jurado, são 7 pessoas que são... São quantas pessoas normalmente? 7? No conselho de sentença, que é escolhido em cada sessão, são 7, em cada julgamento. Eu sempre digo que uma justiça bem aplicada é um freio para inibir a criminalidade. Porque, como eu disse, o homicídio não é um crime cometido só por marginais. Qualquer um do povo pode. Mas ele vai ter um freio inibitório, ele falando assim, olha, aqui na minha comarca, os jurados são sérios, as decisões são corretas, então eu não vou praticar o crime. E eu sempre tenho dito isso e conseguindo um resultado satisfatório para que o indivíduo na sociedade tenha a ideia de um tribunal do júri sério. Portanto, nós temos na aplicação da lei, da pena, a prevenção especial para o indivíduo, o agente criminoso, e uma prevenção geral. Eu não vou cometer crimes, né? Para que eu não seja punido, para que eu tenha Inclusive, interessante, Thaís, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui em Rio Preto, diante dos crimes de trânsito, alguns deles focando o aspecto do dolo eventual, onde o indivíduo assume o risco de matar, utilizando o carro como se fosse uma arma. A gente vê cada coisa, né, por aí. Bom, você que está nos assistindo, não saia daí. Eu volto rapidinho para continuar este bate-papo com o Dr. Marcos Leles. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que
que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Voltamos, eu disse para vocês que era bem rapidinho e agora eu vou continuar o nosso bate-papo com o Dr. Marcos Leles, ele que é promotor de justiça aqui em Rio Preto. Marcos, até chamei de Marcos, agora perdi até a compostura, gente, olha que feio, perdi o protocolo, mas vamos lá. Quando eu vejo as coisas acontecendo, maioridade penal, tem, não tem, muda, não muda a lei, como é que fica o teu olhar como cidadão que está diante da possibilidade de sofrer um crime por um menor ou qualquer coisa do gênero e a sua posição como promotor? É uma questão muito séria. Eu sou favorável à diminuição da idade para 16 anos. Uhum. E isso pela experiência de promotor de justiça. Tem uma ideia, Thaís? Eu estive recentemente em plantão, no final de semana em Rio Preto, e a grande maioria dos flagrantes ligados ao tráfico de drogas, especialmente, são adolescentes. Todos com menores. E o pior disso tudo, são adolescentes reincidentes, que acabaram de sair da Fundação Casa, estão na rua. Então, eu tenho até uma esperança muito grande com a vinda do Dr. Evandro Pellarin, um grande magistrado, que tem esse dever e essa vocação. Temos que ter uma mudança, agora estou falando de Rio Preto, cultural, para que o jovenzinho se responsabilize. E o rigor da lei é um mecanismo para freá-los também. Eu acho que essa sua fala é essencial, é um mecanismo para frear mesmo, porque a gente observa o comportamento desses adolescentes, é assustador, é assustador. Eu tive outro dia um dissabor no trânsito, o menino quis atravessar a rua, devia ser um menino de no máximo 13, 14 anos de idade, o sinal estava verde para mim, eu estava indo com o carro, ele parou na minha frente, me xingou, fez um monte de coisa, eu fiquei olhando aquilo, eu não consegui ter reação. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, se ele com essa idade está tendo uma reação dessa comigo no trânsito, agora, meio-dia, o que será que esse menino faz quando escurece? É uma inversão de valores, né? O jovem, o adolescente, em especial, sabendo da impunidade, eles têm um chavão, né? Sou de menor. Sou de menor, aí é para acabar, né? Porque não consegue nem falar direito. Isso traz um comprometimento para todos nós da sociedade. Onde você acha que está esse erro, Marcos? Você acha que está no ensino, dentro de casa, está na nossa sociedade como um todo, está nos nossos governantes? Onde é que está? É uma reunião de fatores, né? A gente não pode definir um só. É a família desestruturada, é a educação fragilizada, é um governo corrupto, enfim. São vários fatores que, reunidos, acabam trazendo essa situação problemática. Mas eu tenho confiança que isso vai mudar. Eu também tenho, eu acredito muito nisso. Já que a gente tocou no assunto de corruptos, tudo bem a sua área como promotor é um pouco mais pesada, mas quando você olha para esse cenário econômico e político que a gente tem, se você estivesse no papel de promotor dessas pessoas... Eu tenho dito isso aos jurados também. O nosso texto constitucional ele fala o seguinte: reconhece o Tribunal do Júri com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quais são esses? O homicídio, o auxílio ao suicídio, induzimento ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Isto é a competência mínima. Não impede, na verdade, que o legislador infraconstitucional acrescente nesse rol outros delitos. E eu falo para o jurado, imagine se você, jurado, cidadão, pudesse julgar um político corrupto. Seria delicioso, né? Com certeza. Mas a gente sabe que na verdade, quem faz a lei é o político. E aí a gente está enroscado mesmo. Nós não temos leis sérias porque nós não temos políticos sérios. Isso compromete toda a nação, né? Você acredita numa mudança nesse sentido também? Sim. Eu até me socorro da doutrina espírita agora para falar. Os benfeitores respondem: o mal predomina na terra pela timidez dos bons. O dia que os bons tiverem a mesma ousadia dos maus, nós teremos uma mudança no nosso planeta. Adorei isso. Entendeu? Adorei. Então eu penso que nós, que somos do bem,
somos tímidos. É importante que o homem de bem assuma a postura, seja político, seja participativo, para que a gente possa mudar a nossa nação. Se não for assim, eles continuarão mandando em nós. Não, gente, vamos mexer, né? Tem tanta coisa boa aí para acontecer, tem tanta... Eu não sei, eu acredito tanto numa mudança positiva, no cenário social, do convívio das pessoas mesmo, de menos, de falar mais de amor, de falar mais de fraternidade. Eu não vejo as pessoas falando disso, mas eu acredito nessa mudança. É importante. É importante demasiadamente essa mudança de foco, né? Tirar desse cenário maluco. Marcos, o espiritismo te ajuda muito na carreira profissional, no sentido do discernimento, da clareza? Eu disse já a princípio, no primeiro bloco, que me inspira, né? Na hora que estou estudando os casos, tentando ver, porque na verdade nós temos que lidar com provas. As provas materiais, periciais, elas são fáceis. Uma prova mais difícil de você analisar é a prova testemunhal. Até existe, desculpe falar esse termo, na doutrina do direito penal, uma frase bastante pesada, que a testemunha é a prostituta das provas. Então, busco na intuição, quando da audiência, enxergar onde que está a mentira. Né? Existem algumas técnicas da psicologia forense, mostrando como que você pode identificar que o indivíduo está mentindo. Mas eu peço à espiritualidade que me dê luz para ver. E tem me ajudado muito nesse sentido. Que bom, que bom. E para quem está nos assistindo, que é jovem e que olha para a carreira de promotor de justiça e tem um sonho, fala assim, não, eu quero ser, eu quero estar envolvido com isso, eu quero poder fazer a diferença pela minha comunidade. Qual é o conselho? Promotor de justiça, a profissão é magnífica. Ela nos dá a condição de realizar, de trabalhar pelo bem, pela sociedade, de promover a justiça. Eu tive a oportunidade, hoje não dou mais aulas, no curso de Direito de graduação, e sempre incentivei os meus alunos a ingressarem na carreira do Ministério Público. É magnífico, Haja visto o brilho nos olhos que tem quando você fala disso, é muito legal. Eu até convido o jovem que estiver, mesmo que estiver em colegial, no ginásio, para aparecer no fórum, no Tribunal do Júri, porque é público. Pode assistir o julgamento, ver a atuação do promotor, do defensor, do juiz, é interessante. Isso pode dar um roteiro, uma inspiração para a carreira de todos eles. Tá aí, ó, o Dr. Marcos faz o convite e eu faço outro para você. Não saia da cadeira, a gente vai para um rápido comercial e já volta para continuar esse bate-papo. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta e eu disse para vocês que era bem rapidinho e a gente continua nesse bate-papo para lá de interessante com o Dr. Marcos Leles, ele que é promotor de justiça aqui em Rio Preto. Doutor, eu fico imaginando assim, eu não daria conta nunca de ser promotora. Eu sou muito manteiga derretida, eu já não ia dar conta de falar. Se eu fico nervosa, eu já começo a chorar. Como é que funciona a preparação para aquela postura que vocês têm, né? Tudo bem que tem toda uma técnica. Thaís, mas é importante dizer também
que na nossa carreira do Ministério Público há várias especialidades. Né? Você fala que você é manteiga derretida, pode eventualmente trabalhar em outra área. Área da família, área dos interesses difusos, enfim. E área criminal, área civil, depende de cada interesse. Nós escolhemos, né? Então é importante que dentro desta carreira que o indivíduo possa ingressar, não se desestimule pelo seu perfil psicológico, porque temos várias áreas de atuação, né? Eu falo, cada macaco no seu galho. Eu continuo achando que eu não ia dar conta de fazer a coisa. E como é o Dr. Marcos Leles, pai, marido, como é que é? A gente procura ser um bom pai, um bom exemplo, né? Um bom filho também, um bom cidadão, cumpridor das suas obrigações. Porque aquilo que você falou, quando você assume uma postura, uma função pública, você passa a ser mais vigiado. Mais vigiado. Então a gente não pode ter um comportamento normal de qualquer outra pessoa. Tem que se policiar. E eu tenho esse dever, né? Primeiro a minha pessoa, para depois olhar, né? Até há uma situação no tribunal do júri que é sempre repetida, quando você está apontando um dedo para alguém, tem vários... Mais 3, né, para você. Bem por aí. É complicado. E com os netos? É manteiga derretida, é vozão? Tô indo pro quarto neto, uma benção. Coisa boa, tô feliz com a vinda do quarto neto, que é esse daí eu tenho mais contato, esse daí eu vou paparicar bastante. Que bom. Agora eu vou fazer um ping-pong com você, Marcos. Eu vou falar uma frase e você vai completar ela pra mim, tá? Trabalho pra mim é? Satisfação e realização humana. Família pra mim é? É tudo. Tem jeito, né? Tudo mesmo, né? Não adianta. Religião pra mim é? É ligação com Deus. É fé e esperança. Tenho esperança de? Um mundo melhor. Participar do Estúdio Inter foi? Uma alegria. Coisa boa. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado. Eu tenho que chamar meu look, não tem jeito. É hora de eu falar de moda rapidinho. Aliás, gente, que homem elegante, viu? Vamos combinar. Ele está com um terno risca de giz e uma gravata de poá. É de uma elegância ímpar. E os homens ficam com medo de misturar estampas aí? Não precisa. Olha aí, tá aí o exemplo. Meu look de hoje é um vestido maravilhoso da Contramão Confecção. Um vestido super a cara do verão. E ele vem num comprimento que é o it da nossa estação. É o midi. Ele não é tão curto, não é tão longo e deixa o visual um pouco mais sério, mas sem perder a simplicidade e a elegância do verão. Adoro. A Contramão é uma marca feminina que fica ali na Romeu Strassi. Facinho, facinho. Obrigada, viu, Carmen? Obrigada, viu, Vivi, pelo vestido que eu amei. Querido, foi um presentaço do Papai do Céu você ter aceito o meu convite de vir aqui participar. Fica aí o convite também, principalmente para os jovens. Eu acho. Aparecerem no nosso Tribunal do Júri. Eu vou lá um dia, pode? Sim, pode. Vou lá assistir, saber como é que é. Meu pai me contava algumas coisas, era bem legal. Mas nunca fui. Na época dele eu era muito pequenininha, não podia entrar. A você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Um excelente fim de semana para você. Mas já sabe, nosso encontro está marcadinho aqui na segunda-feira às 14 horas. Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.